da Igreja de Deus. Meu nome é Nathaniel Tomás, esse é o pastor José Medeiros, que sauda a todos. Paz seja convosco. Também paz seja convosco, irmãos. Vamos estar estudando sobre o importante tema, inferno, realidade ou mito. O pastor vai fazer uma leitura sobre uma passagem bastante usada pelos religiosos para defender o inferno como lugar de tormento eterno. Caros amigos e irmãos, vou fazer uma leitura que se encontra em Lucas capítulo 16 e o versículo 19 ao 25, que fala a respeito de uma parábola, rico e Lázaro. Ora, havia certo homem rico que se vestia de purpúrea e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daqueles, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando no tormento, ergueu os olhos e viu de longe Abraão, Lázaro junto dele. 24. Então clamou: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Somente os versículos para nós meditar e veremos logo em seguida um vídeo que mostraremos a respeito como a crença religiosa que vem da mitologia grega, que quando fala de mito é algo que não existe, é algo criado da mente humana. Portanto, parábola não é literal. Não adianta você pegar uma parábola e implantar e fazer algo como se fosse literal. Isso é uma vergonha que a gente vê quantos estudiosos, teólogos, filósofos, que faz patologia, filosofia e distorce a verdade. Mas isso nós vamos aqui falar do termos breve e mostrar para você que isso é um mito. Deus no princípio criou os céus e terra. Quem criou o inferno? Imaginem então o corpo inteiro queimando, não apenas por uma noite de insônia, nem por uma semana, mas por toda a eternidade. Não devemos nos livrar do fogo, da danação, do juízo final? Então, meus amados irmãos, você viu aí a parte desse filme. Será isso verdade? Então vamos ver pelas escrituras, para que nós não fiquem enganados. Você tem alguma história em mente, meu amado irmão Nathaniel? Sim, eu tenho. Porque hoje a tradição que inferno é um lugar de tormento, onde as pessoas que são mais, quando morrem, vão para o inferno. E esse inferno é um lugar de tormento, um lugar de fogo, e o cristianismo tem essa teoria. Contudo, nós encontramos essa mesma ideia de inferno como tormento eterno em vários povos. Um deles, os babilônios, os egípcios, os gregos, que eles tinham a mesma ideia de inferno como hoje no cristianismo. E como nós examinamos pelas escrituras, Deus ele criou os céus e a terra, e quem criou o inferno, como o pastor Medeiros questionou? Então o inferno Deus ele não criou. O inferno vem da filosofia. Agostinho, o santo pela Igreja Católica, ele falou muito sobre o inferno por ele ser admirador de Platão.
e ele também defendeu a imortalidade da alma. Pastor Medeiros, fale um pouco da condição dos mortos. Meus queridos e ouvintes da palavra de Deus, você viu algumas pessoas citadas da filosofia, como nosso amado irmão Nathaniel citou, para que você não fique enganado a vida toda. Agora, se você quiser continuar sendo enganado e deixar as escrituras de lado, aí é com você e Deus. Como ficará a tua consciência após ver esse vídeo? Meus queridos amados irmãos, quando Deus criou o homem, criou para que vivesse eternamente. Quando o homem pecou, Adão, no capítulo 3 de Gênesis, ele expulsou do jardim. Então, quando expulsou do jardim, logo ele vivia no paraíso em bênção. E é isso que Deus quer para nós no futuro. Portanto, assim, segundo o que está escrito em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, disse lá Deus por meio de Ezequiel: toda vida é minha, tanto a vida do pai como a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se o homem tem uma alma imortal, por que diz lá que se ela pecar morrerá? De que alma está falando? É uma vida após a morte? Se for a vida após a morte, nós encontramos na palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, que diz que vale mais um cão vivo do que um leão morto. E sabemos que os vivos sabem que vai morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O seu ódio, o seu amor, os seus pensamentos, naquele dia tudo pereceram debaixo desse século, do que se fez debaixo deste céu. Então, meus queridos irmãos, também capítulo e o versículo 10 disse que quanto tiver vida para fazer, faça enquanto tem vida, porque para o além onde tu vai, ou sepultura, ou Hades, lá não tem indústria nenhuma. Naquele dia perece toda os seus pensamentos. Também Salmo capítulo 6, versículo 5, disse que na sepultura, quem te dará louvor? Ou no Hades, ou inferno, quem te dará louvor? Meus queridos irmãos, quando fala de inferno, está falando da sepultura. Não está falando do lugar de tormento. Não está falando do lugar que você vai ficar lá, gritando, chorando. Ou purgatório, como nós falamos, que veio de várias filosofias. Como no filme que existe de Lutero. Mas de Lutero foi feito um filme a respeito disso, que lá mostra que de onde veio essa ideia de purgatório e inferno, que era uma venda de urgência, né, que criaram, na verdade, para fazer medo das pessoas e para vender terra no céu. Será isso verdade? Lá mostra na história, vocês que ainda não viram o filme, vê e preste atenção, quem criou essa ideia de purgatório, inferno e morada no céu. Então, meus queridos amados irmãos, para não ficar só em nossas palavras, porque nós não queremos tomar muito tempo, então nós vemos também a parábola de Lázaro, que é uma comparação que estava acontecendo com o povo de Israel. Os ricos se apoderaram da palavra de Deus, e os pobres não tinham como se alimentar da palavra. Por isso que Jesus Cristo criou essa parábola. Agora, se você não entender dessa forma, aí é a consciência sua. Porque a parábola é uma comparação a respeito do que os fariseus viviam, tinha a palavra em mão, mas não dava a palavra, a comida certa para o povo. Então Lázaro representava as pessoas pobres daquela época, que não tinham oportunidade de participar dos eventos, das leis. Como diz o rico, ele diz: dá que Lázaro molhe o seu dedo na ponta com água e molhe na minha boca. Já pensou que inferno tão perto do céu, como as pessoas falam, e que é o seio de Abraão? Segundo a palavra, o seio de Abraão é a terra, foi Deus que prometeu a terra. Aonde é que Abraão está? No céu? Lá fala no seio de Abraão. Quando ele morreu, ele foi sepultado também. Então, meus queridos, parábola é algo comparação, algo que não realmente pode aplicar como literal. Não é verdade isso, meu irmão?
Sim, parábola é uma alegoria. E não podemos levar a parábola como algo literal, algo real, uma história que aconteceu. Jesus ilustrava muitos ensinamentos por meio de parábolas. Quando ele fala de ovelhas, ele não está se referindo literalmente a ovelhas, mas ao povo de Israel, ao povo de Deus. E assim como está escrito, os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco tem eles recompensa. E a memória dos mortos jaz no esquecimento. A Escritura, ela é bem clara em dizer as condições dos mortos. Essa ideia de dizer que o homem, ao morrer, vai para o céu ou para o inferno de fogo, não tem realmente apoio bíblico, porque os mortos, na morte, eles permanecem inconscientemente. O pastor José Medeiros fala a respeito do juízo. O homem, quando ele morre, ele é julgado logo na morte ou somente no juízo após a ressurreição. Tanto os salvos como os ímpios serão julgados. Diga a respeito disso. Pronto, meus queridos, mais um texto para nós resumirmos esse estudo, apenas para despertar o caro leitor ou pastor de outras religiões que aprenderam de forma errada. Vocês têm muito que ter cuidado, meu amado, ao ler a Escritura Sagrada, não pegar as coisas ao pé da letra. Lá está escrito, como diz Lucas capítulo 16, versículo 19 e diante, no versículo 30 e diante, fala que o rico se lembra que tinha 5 irmãos, e ele disse: manda que Lázaro ressuscite e vá até ele, avisar para que ele não venha para esse lugar de tormento. Então Abraão respondeu: lá tem a lei e os profetas, escute. Se não escutar a lei e os profetas, tampouco vai escutar um que ressuscite dos mortos. Então, meus queridos, é literal? Preste bem atenção no que você está falando. Leia o texto completo, não pegue ao pé da letra, porque você pode se enrolar todinho. E no dia de juízo, o que você vai dizer? Quando chegar em Apocalipse capítulo 20, o versículo 12 ao 15 diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além, o inferno, deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Deu para entender? Como é que o inferno pode ser lançado dentro de outro inferno? Meus queridos, preste atenção nas escrituras, para que você não seja mais um dos enganados, porque todos vão ser julgados, e Deus tem uma promessa para que nós viva aqui na terra, depois do milênio. Vamos viver o milênio na vida de Cristo, e após o milênio, viver eternamente quando os mortos forem julgados. E se realmente houver um inferno eterno, como as pessoas pregam no versículo 9 e 10 do Apocalipse, se você pegar o pé da letra aqui, que o diabo vai ser lançado no lago de fogo, será atormentado de dia e noite. Então, se a parte de baixo vai ser lançado no lago de fogo, o outro lago, como é que esse vai ter vida eterna? Se a vida eterna está em Cristo Jesus. O diabo tem vida eterna? As almas que pecarem vão ter vida eterna, já que elas vão ser julgadas, que é a segunda morte? Veja Apocalipse capítulo 21, o versículo 1 até o 4, que não vai haver mais choro, não vai haver mais clamor. Se existe inferno, então vai haver, ia continuar clamor, ia continuar grito, como as pessoas pensam, como você viu nesse vídeo aí, que a parte que nós mostramos, como as pessoas são mal e querem que Deus seja mal também. Veja, então vi um novo céu, uma nova terra, pois já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para seu noivo.
E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Então, meus amados, se não vai haver clamor, nem dor, nem pranto, então não pode haver um inferno eterno, porque o diabo não tem vida eterna. Ele vai ser destruído, assim também como os demais que pecaram na segunda morte, como diz o Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8, que haverá uma segunda morte. Então será eliminado todos aqueles que pecaram e os que são mentirosos. Se você for mentiroso, você vai também entrar no embalo. Portanto, deixa aí esse vídeo para você meditar. Deixa também as suas críticas. Se você tiver algum respaldo bíblico, se você crê nas Escrituras, então nós temos a maior possibilidade de ensinar você. Nós temos um desejo de ensinar todas as criaturas, das pessoas que ainda não conhecem essa verdade. Nós somos da Igreja de Deus. Você quiser examinar lá no link OGIT, e você vai encontrar vários estudos sobre isso. E nós temos o maior prazer de ensiná-lo. Se você desejar, que Deus te abençoe, né, meu amado irmão? Amém. Pai seja convosco. Nós agradecemos aqui, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. A paz seja convosco. Amém. Amém.